Boa noite. Vamos dar início a mais um Igreja na Atualidade. Vamos perceber aquilo que aconteceu ao longo da semana e quais os temas que estão em destaque com o nosso comentador residente, o Padre José Luís Borga. Há alguns temas. Alguns, não é? Alguns temas em destaque, pronto. mas há alguns. Mas aqueles que o Aqueles Padre que vale a pena decidiu nós destacar conversarmos. Boa noite, e que vale a pena, não é? Claro, vale sempre a pena. Quando a alma não é pequena, vamos dar a alma a estas coisas todas. E vamos começar por um assunto que está agora assim, veio de repente para a ribalta e até convém explicá-lo para que tudo fique assim esclarecido, não é, Padre? Vamos devagarinho, que é para a coisa ser... Há 3 anos esta parte, há 4 anos esta parte, o Papa Francisco escolheu como um dos elementos importantes do seu magistério a misericórdia. Ele sempre achou que era aí que estava o caminho que a Igreja devia fazer. Na descoberta deste filão, deste tesouro, levantaram-se logo questões que ele achou prioritárias abordar, a saber, primeiro, a família. A família e os jovens. Os jovens vai ser agora também num duplo sínodo. Antes havia um sínodo sobre cada coisa, agora está a fazer 2 para cada assunto. Vamos ver se ele consegue terminar o dos jovens. Mas o da família, que demorou duas sessões, durou 2 anos a ser feito, depois de muito levantamento, sabia-se à partida que era um assunto que trazia, já desde a preparação, um conjunto de mal-estar, de rumores, de dificuldades, que, apesar da própria Assembleia Sinodal não escamoteou. E ele próprio foi muitas vezes lá à aula sinodal dizer: não tenham medo de dizer o que pensam, vamos todos, eu garanto a unidade da Igreja. Eu estou aqui, quer dizer, eu garanto a unidade. Todo este ambiente, que aliás foi profícuo em muitas notícias saídas lá de dentro, quer os cardeais para um lado, os cardeais para o outro, as teorias, as várias tendências que ali se iam fazendo. E uma das questões que foi essencial é como é que se lida com o fracasso dentro do sacramento do matrimónio. Quer dizer, há uma coisa que é óbvia: o sacramento do matrimónio não é um ato mágico que garante o que quer que seja, é um sinal de fé e uma manifestação, quer da vontade de Deus a propósito do casal, quer do casal a propósito um do outro, para se entender e fazer o caminho que a santidade implica, que é sempre um caminho árduo, muitas vezes tortuoso, quantas vezes com a cruz de Cristo como única referência salvífica. Essa sempre salvífica. Bom, já desde o encerramento do sínodo, a questão era saber o que é que o Papa ia fazer com as conclusões do sínodo. O que é que ia sair? Qual era a exortação? Sai sempre uma exortação sobre o tema. O que é que o Papa ia colher daquilo tudo e qual era a linha que ele ia, no fundo, apontar para a Igreja. E quem lê, e é bom que se leia os documentos, já agora convém lê-lo, o Papa exortou de novo hoje, neste dia. Que convém ler 29, do início ao fim, não é? Quem lê não vai só à procura de um capítulo ou só de um assunto. Ele, aliás, adverte para isso. Logo na introdução ele diz: atenção, os pastoralistas vão logo para uma coisa, os canonistas vão para outro ponto, os sociólogos vão para outro, os leigos, os que são recasados pensam umas coisas. Quer dizer, há muitas maneiras de abordar o documento. E, desde que ele foi publicado, qual era a maneira correta de o ler? A história era: quem é que lia bem? Os que viam que lia para além do que era admissível, ou os que achavam que ele não foi tão longe quanto se achava que devia ir? Bom, e estas dificuldades são sempre próprias de uma recepção de um documento que procura manter, por um lado, a leitura dos sinais dos tempos. Quer dizer, o que é que hoje, esta realidade, basta ver... não é? Nós, nas nossas escolas, só para dar um exemplo pequenino, não é? Nas nossas escolas, não há muitos anos, era raro a criança que os pais não viviam juntos, ou que não viviam com os pais. Hoje, primeiro que a gente tem conta uma criança que viva com os pais, com o legítimo pai e mãe, numa família, é quase um milagre. Estou a exagerar, mas de facto a tendência é totalmente invertida. O que era raro, passou agora a ser raro, eram os casos que outrora se achavam normais. E esta realidade fez com que a história do divórcio ou do fracasso no compromisso do matrimónio fosse avaliada sob muitos prismas. A culpa pessoal, pois, uma pessoa, um barco foi ao fundo, depois andou a dar cabo do fundo do barco,
pois com uma machada é normal que aquilo fosse ao fundo. Agora, pode ser abalroada por um outro barco, não é? Ou pode ser, enfim, coisas. Pode ser um crocodilo que mordeu e... Enfim, há tanta coisa que pode acontecer. E, de facto, uma das coisas que a Amores Letícia veio dizer é que, atenção, o problema é mais pastoral do que canónico e do que doutrinal. A doutrina continua segura, a lei continua a ser uma, o casamento é para toda a vida, é por vontade de Deus, enfim. E a pastoral vem dizer o quê? Como é que a gente prepara os casais a chegar lá? E nisso este Papa tem sido muito exigente. É preciso que se diga que ele não tem facilitado muito a vida aos pastoralistas e aos pastores. Só para dar um exemplo, ele diz que para ser padre, logo a seguir, para ajudar, se é preciso tantos anos de formação académica e de seminário e espiritual, para casar, ultimamente as pessoas chegam lá 2 penadas e um encontrozinho, quando é. Quando é. E às vezes não têm tempo para isso, têm que andar a tratar de outras coisas, mas tratar desta vida não. E fazem-se dezenas, centenas de casamentos que, em boa verdade, vista pela perspectiva pastoral, são casos nulos. E uma das coisas que começou a acontecer, só para lembrar aqui um tempo bem interessante, quando estas coisas vinham ao de cima e eram mal trabalhadas, como se agora fossem bem trabalhadas, mas no tempo, houve aqui uma altura ainda do Papa João Paulo II, que lá ao falar à Rota Romana, a Rota Romana é o Supremo Tribunal da Igreja Católica, onde chegam os casos mais difíceis de resolver, aqueles que não são dirimidos, pelo menos de forma contente, nas instâncias mais baixas, nas primeiras instâncias, o Papa chamou a atenção de que a quantidade de casamentos nulos, a declaração de nulidade, estava a ser de uma forma... Então chamou a atenção para que não se facilitasse tanto a declaração de nulidade. O Papa João Paulo II, já houve o Papa Bento XVI, agora estamos com o Papa Francisco. Quer dizer, este assunto já foi tentado, abordado e orientado de muitas maneiras. É tão longo e vai continuar a ser, não é? O que é novo foi, pelo menos, 4 cardeais, eu dizer, eles são de centenas, portanto, houve 4, que decidiram pedir ao Papa esclarecimentos para que eles pudessem instruir as suas dioceses de forma correta. O Papa, lá porque achou que não devia estar a ser comentários aos comentários, agora tem que fazer um outro documento o documento que fez, enfim, achou por bem, nem respondeu. Porque trata-se de cardeais, não estamos a falar... Se fosse o Padre Borga, que nem sequer esteve lá, mas os cardeais têm a obrigação de saber que estas coisas são feitas com muita seriedade. Você não acorda com os pés de fora e diz, vou acabar aqui uma lei. Estas coisas não são feitas assim. Estamos a falar de gente, 2 deles já estão no céu, já resolveram o problema. Este problema já está resolvido. Só que isto é a ponta do iceberg, isto é a manifestação de muita gente, que, aliás, inclusive na própria aula sinodal, se manifestou contra determinadas visões, contra determinadas formas de ver, uns muito na linha do que é a ordem, com o medo de que se abrirmos uma exceção, estamos a dar cabo do sacramento, enfim. Há razões para ter medo destas coisas todas. E o Papa não ignora. É evidente. Aliás, isto está... Basta ler o documento, está serenamente. O documento até é longo, não é uma coisa feita assim ad hoc. Não é? Bem, esses 4 cardeais tiveram como resposta o silêncio. Então, se é assim, vamos a mais. Agora não é 4, agora já vão a 70 teólogos, pastoralistas, bispos. A gente que se juntou e faz um documento de 25 páginas. Não é pouco, 25 páginas. Eu já estive a lê-lo, aliás, tenho aqui, que vou só passá-lo, não para vocês lerem, mas só para a gente o ver. Vou só pô-lo aqui no sítio. Ora bem, se puderem pôr, portanto, cá está, Correxio Filialis sobre a heresia do Papa. Começa em português, são 25 páginas. É engraçado porque vai buscar as razões todas, estou só a passar que é para vocês depois tomarem balanço para lerem. Quando chega à Correxio, quer dizer, à correção, eles que se falaram, está tudo em português, passam a falar em latim. Quer dizer, eu aqui já tive dificuldade, devo dizer pessoalmente, passam is verbis, ictis, tem que estar aqui, já não é para todos lerem. Quer dizer, na argumentação está tudo em português, tudo como deve ser, tiveram cuidado para que a gente perceba. Chega às horas sérias, fala-se em latim, porque estas coisas são muito... para ninguém perceber. Para dar importância. Não é? É assim, ok. E não são poucos, são 7 pontos,
nos quais eles alegam ao Papa, acusam de heresia. Estamos a falar de coisa muito séria, de correção fraterna. Toda a gente ficou, aliás, isto chega à comunicação social, alto aí, temos aqui matéria de sobremaneira, pois é preciso perceber quais são as razões, enfim, há aqui uma releitura total. Enfim, hoje, vindo para aqui, é bom a gente, estas coisas que Nosso Senhor às vezes vê a favor, já vinha com a ideia de falar sobre o assunto. Hoje o Papa pronunciou-se finalmente, não respondeu a estes senhores, não respondeu, volta a não responder. Eles vão ler tudo as entrevistas que ele deu, mais as manifestações de outros cardeais que fizeram dentro de uma linha. Bem, ele hoje então responde, entre aspas, aos críticos, diz assim o título, isto vem da Eclésia, portanto é de fonte fidedigna. O Papa reafirma a validade do ensinamento da Amoris Laetitia em resposta às várias críticas recebidas pelo documento destas duas Assembleias Sinodais. E diz uma coisa que eu acho absolutamente notável. Não é? Diz basicamente o seguinte: eu olho com muita misericórdia estas correções, admito, não é? Ouço muitos comentários, outros muito errados. Há pessoas que parece que nem leram bem o que lá está, ou não leram o que lá está, ou não leram os fundamentos daquilo que lá está, porque às vezes estes documentos valem sobretudo porque nos remetem a outras fontes, não é? Isto é assim o frontispício, depois vamos à nota de rodapé, tem as citações do Concílio, tem da Patrística, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Disse São Tomás de Aquino, foi o que eu disse? Foi. Ok, São Tomás de Aquino. O homem muito citado, curiosamente, por estes homens, que faz a grande teologia, enfim, faz a grande obra, a Suma Teológica, onde nos põe a ver uma coisa que eu vou tentar explicar desta maneira. Atenção, estes homens não são desprovidos de razão. Ou seja, as preocupações que eles têm fundamento. Esta gente não são gente que não pensa. Não estamos aqui diante de néstios. Agora, pode haver erro. E o erro basicamente é o seguinte: é passarmos do geral ao particular ou não termos sequer esta margem. Quer dizer, tanto é que o Papa diz, isto era fácil resolver se fosse legalmente com leis. Mas as leis, tal como, vamos lá aqui a falar, na saúde do corpo, às vezes não resolvem a situação. Cada caso é um caso. E como cada caso é um caso, confrontado com as leis, deve-se fazer uma coisa que se chama, a palavra é complicadíssima, discernimento. Nem é o próprio casal que diz que isto não vale, é a Igreja que se tem de pronunciar, e ela pronuncia-se delicadamente, num diálogo, numa caminhada comum, num tempo longo de verificação, porque estas coisas não é com a cabeça quente que se resolve. Às vezes os casais decidem casar de cabeça quente e decidem separar-se de cabeça quente. A Igreja, felizmente, não tem que ter nem uma coisa nem outra, nem pressa para se pronunciar, nem aproveitar o tempo em que está desapontada para dizer logo isto é tudo, não tem ponto para pé. Para evitar duas coisas. Uma, a marginalização. Que era gente que, eu próprio, isto veio já da Familiares Consórcio de João Paulo II, que veio dizer que, atenção, que há casos em que, embora haja o divórcio, não há culpa dos dois lados. A culpa, às vezes morre solteira, neste caso morre divorciada. Não é? A culpa aqui é preciso ter cuidado, porque às vezes a pessoa que mais lutou pelo casamento, mesmo com fé e tudo mais, o casamento não é uma prisão. Eu não posso... A fidelidade do casal é uma fidelidade pessoal. E também não é dependente da fidelidade do outro. Vou aqui, para quem não está pouco habituado, não foi a casamentos há muito tempo, o noivo para casar, a noiva diz: eu recebo-te, minha esposa, para já recebe. Não é adquiro-te, nem aprisiono-te, nem nada disso. Não passas a ser minha. Não. Recebo-te, não és minha esposa. Nem a palavra minha, nem a palavra posse está aqui. Pelo contrário, está a fase gratuidade. Recebo. Ora, recebo, não é? E prometo-te ser-te fiel, amar-te e respeitar-te. Na alegria da tristeza, na sua doença, todos os dias da nossa vida. Na sua da doença, todos os dias da nossa vida. É uma promessa que ele faz, não dependendo nada do que se o outro faz ou não faz. Portanto, isto é uma coisa em que o noivo se compromete para que a noiva confie nele. Pois uma pessoa destas, com um compromisso destes, então não é de confiar. Não é? E vice-versa. E vice-versa. Acontece que, às vezes, um deles decide, ou por razões mais ou menos que depois se verá, por culpa ou sem culpa, decide saltar a cerca ou faltar à sua palavra. Chama-se ser infiel. Porque quando eu prometo uma coisa e faço outra,
sou uma coisa... Não é? A palavra mentiroso aqui talvez facilite muito, mas não resolve o assunto todo. Pode não haver propósito, pode haver fraqueza. Há pessoas que, até para não mentirem, assumem. É pior. Era pior do que mentir. Não é? Ando com outra pessoa. Até aqui, se mentisse, não dizia. Agora, como diz, parece estar resolvido. Não. Acaba por dizer uma verdade que manifesta o problema. O problema não é dar com outra pessoa, é que não era suposto que andasse. Exatamente. É? E ela própria não queria. Bom, diante disto, o Papa João Paulo II, já nessa altura, chamava a atenção de que há casos e casos. Não é? O que é que a Igreja diz? As pessoas estão de modo irregular, ou seja, se casaram e não estão a viver casados, há aqui qualquer coisa. Não é? Então sejam tratados, afastados dos outros sacramentos. No fundo, vamos dizer, isto era uma penalização. É uma penalização. No fundo, é uma atitude disciplinar. Que é, já que tu não és fiel ao sacramento que te assumiste, a Igreja não te confia mais. Sacramento. Só que nós muitas vezes chegámos à conclusão que aquele sacramento de que estamos a exigir fidelidade, também ele era nulo. E aqui é que está o problema. É que um casal, vou dar este exemplo para ser muito simples de entender, que tem a declaração de nulidade, ele passa ao estado solteiro. Porque, em verdade, nunca casou. É a Igreja que lhe diz, o teu casamento não tem validade, é nulo. Certo? Portanto, fica como se nunca tivesse acontecido. Nunca aconteceu. Não é como se não tivesse, é que declara que nunca aconteceu. Porque essa é que é a verdade. Por várias razões. Enfim, queríamos agora aqui, o próprio documento tem lá isso tudo, portanto, o melhor é estudarem. Estudem. E, no fundo, foi o que o Papa diz. No fundo, o Papa defendeu a necessidade de ler a lei do amor do princípio ao fim, desde o primeiro ao último, e refletir. Ele diz, meninos, pensem. Não queiram resolver logo isto à pressa. Gastem tempo a pensar estas coisas, porque dá gosto também pensar isto. É claro que não ficamos com o problema resolvido. Isto era mais fácil se fosse preto e branco. Isto admite-se, aquilo não se admite. Estes são pecadores, os outros são todos uns santinhos. Nem é verdade que há pessoas que também, embora não estejam divorciadas, em boa verdade espiritual, podem não estar em condições de comungar. Mesmo em relação ao casamento. Não é? E assim como eu tenho, se calhar, o dever de dizer a uma pessoa que até nem está divorciada, até vir com a esposa, desculpe, hoje não vá comungar. Estou a impedir de ir à comunhão. Embora não por razões canónicas ligadas ao... Porquê? Supõe, basta uma pessoa, por exemplo, não acolher a esposa como ela é. Sendo que ela se esforça para lhe ser... Mas não acolhe. Abusa dela, ou do esposo. Exato. Basta esta atitude para ele não ser de acordo com o que falou. E, portanto, esta pessoa, em boa verdade, devia ser ajudada a entender que não está em condições sacramentais para comungar. Não está a viver o sacramento do matrimónio, com a verdade que ele implica. E estou a falar de gente que está casada, atenção. Assim como gente recasada, ou seja, recasada para lembrar requentada é uma coisa complicada, ou seja, que voltou a casar, eu sei que esses casos em que o segundo casamento, sim, não só estavam em condições de o viver, como o vivem de facto. E o que é que o Papa veio dizer sobre isto? Cada caso deve ser acompanhado espiritualmente, e pela Igreja, não é? Cada um é que acha. Às vezes também vê-se que a Fátima, olha, eu quero comungar, vou comungar. Está tudo, não é? E o Papa o que diz é, quem quer fazer caminho na verdade, nem de propósito com o tema, vai para as explicações sociais, mas diz assim, criticou depois os que julgam que a moral é pura casuística, que é, este caso sim, aquele não. Então, estamos a falar de casos em abstrato. Mas as pessoas em concreto são cada caso. Vamos pôr então, para terminar este exemplo, parece-me já estamos a chegar ao tempo, pôr então a questão neste devido lugar. Existem gripes e pneumonias e cancros do pulmão. Compete ao médico que sabe do assunto, o doente queixa-se, verificadas as questões, feitas as devidas análises, sem pressa, para distinguir o que é uma simples constipação de uma pneumonia, é muito mais grave, uma inflamação respiratória, a outra coisa bem mais grave, uma insuficiência cardíaca, enfim. Compete ao médico, e às vezes a uma equipa de médicos, e às vezes quando não, pedir segundas opiniões, porque se isso é assim com o corpo e é factual, e é analisado por tudo quimicamente, pelas imagens, mais que seja, é difícil o diagnóstico, às vezes está-se no diagnóstico errado. Isso pode levar à morte do doente. Então, o que é que o Papa está claramente a dizer? Atenção aos pastores. Isto dá trabalho, mas é o nosso trabalho. Não deixemos que cada um faça o que entende,
Nem passemos um cilindro sobre estas diferenças. Claro, uma pessoa que objetivamente não vive de acordo com o seu sacramento, não deve aproximar-se da Eucaristia. A Eucaristia também não é o lugar, e o Papa tendo dito, não é o lugar para os perfeitos. É onde a gente se alimenta para caminhar na perfeição. E às vezes os pequenos passos, diz ele, citando São Tomás de Aquino, um pequeno passo pode valer muito mais do que uma caminhada toda. A gente vê isso com o caso de um deficiente, não é? Às vezes, o fazer um pequeno gesto, ele diz, ui, bom, és o herói. O que para nós não custa nada, que somos dotados. Quer dizer, é preciso perceber se a pessoa está de boa fé, se está com verdade na luta. E quantas vezes, eu sei de casos, pessoas que foram abandonadas, estão por isso em situação de divórcio, que em termos canónicos e em termos espirituais, estão tudo menos infiéis ao casamento. Vamos aproveitar essa deixa, Padre, fazer uma curta pausa e voltamos já de seguida neste Igreja na Atualidade. Até já.